Se você realmente tentou fazer um devocional o ano inteiro, com certeza vocês tiveram essas dificuldades que eu tive e com certeza vocês estão lutando com esses problemas de como manter a constância, como conseguir fazer funcionar esse devocional e como é impossível acordar todos os dias uma hora mais cedo, dependendo de algumas organizações familiares, então é cada vez mais impossível para fazer o devocional e o quanto isso nos afasta ou não de Deus. Quero falar para vocês sobre o que eu aprendi nesse ano, sobre esse novo hábito que eu tô ainda desenvolvendo. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e cada vez mais vocês vão encontrar aqui conversas francas sobre uma vida devocional, uma vida com mais propósito. São conversas mais retas aqui, então se você tem alguma coisa pra fazer, vai lavar uma louça, ouvindo o vídeo, vai dirigindo o trânsito, ou então se você não pode nesse momento ouvir, coloca esse vídeo na sua lista de assistir mais tarde e procura assistir ele no momento que você esteja fazendo alguma tarefa, que eu tenho certeza que vai ser como se fosse uma conversa, tá? Porque geralmente eu sento aqui pra conversar. Conversando com algumas amigas, eu descobri que muitas pessoas passam pelas mesmas dificuldades que eu, por exemplo, no devocional. Eu tinha muita dificuldade de encontrar um tempo para fazer devocional quando eu tinha uma vida mais organizada. Quando eu era um pouco mais dona, eu achava que era dona do meu tempo, né? Eu tinha uma adolescente de 15 anos e acabou que agora eu tenho mais uma filha de 1 ano nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. E o que eu descobri é que, ao contrário da minha primeira filha, minha segunda filha, ela demonstrou efetivamente que eu não sou dona do meu tempo completamente, né? Porque a Valentina, ela demora mais pra fazer as coisas, ela não entra nas rotinas que a gente estabelece, ela é um bebê mais desafiador do que das minhas experiências anteriores, com a minha filha ou com os meus irmãos, por exemplo. O que aconteceu é que eu percebi que eu não ia mais conseguir fazer o que eu queria na hora que eu queria. E mesmo antes, quando eu não conseguia fazer, eu sabia que isso era um problema que eu poderia resolver. Mas agora, eu tenho constatado que é um problema que eu não tenho, porque como resolver? Porque não depende mais de mim, né? Depende de um bebê entrar numa rotina. Isso acontece também com os homens. Eu sei que boa parte dos meninos que assistem aqui o canal, das pessoas que assistem aqui o canal, são meninos, são homens. E muitas vezes pode parecer que essa conversa aqui é muito feminina, mas fiquem aqui, prestem atenção até o final, que eu acho que também vocês também vão entrar nesse ritmo, porque os homens, ao contrário das mulheres, muitas vezes não falam, sobrecarregam e com aquelas responsabilidades, né? E então acabam que piorando ainda mais esse momento devocional. Então, que é aquela coisa, né? Quanto mais dificuldade a gente tem, mais a gente faz. Quanto menos dificuldade, mais a gente acha motivos para enrolar, para procrastinar. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, como por exemplo com a Valentina, eu procurei meios e orei, confessei a Deus as minhas dificuldades e encontrei uma saída. Mas quando eu tinha um pouco mais de facilidade, que a minha vida estava toda organizadinha, eu sempre dava um jeito de procrastinar isso, né? Então eu não entregava para Deus, eu não confessava, era complicado, assim. Então eu percebo que quanto mais dificuldade a gente tem, é melhor. Então os meninos estão aí, que tem que só acordam de manhã, vão pro seu trabalho, não tem que arrumar criança, não tem que levar pra escola, por exemplo. Pra vocês pararem, botarem a cabeça no lugar e pensar que, existe um tempo que vocês têm que fazer um devocional. Eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto e aqui no canal tem um vídeo sobre o livro Vislumbres da Graça. Eu acho até que eu não comentei no vídeo, mas tem momentos que a Glória, a autora do livro, vai falar que às vezes a gente fica muito ligado às circunstâncias para ter conexão com Deus, né? Tá de joelhos, tá ali no momento de silêncio. E se eu não tiver nesses momentos assim, então quer dizer que eu não tô tendo contato com Deus. E ela diz que nossa conexão com Deus, nosso contato com ele não tá ligado ao ambiente externo que a gente vive, mas aquilo que tem dentro da gente e aquilo que Deus já fez por nós. Sendo assim, independe das circunstâncias para que a gente possa ter conexão com Deus. Eu lembro que uma vez, conversando com uma amiga, a gente falou assim que a gente confessou que às vezes no ônibus a gente passava vergonha, queria usar óculos de sol, porque a gente, ouvindo os hinos, começava a pensar em Deus, né, no ônibus, indo pro trabalho. Começava a sentir, assim, chorar, vontade de chorar, né, daquela presença de Deus, porque era um momento que a gente não tinha em casa de devocional. Então a gente tava aflorando, assim, tava na flor da pele aquilo. E eu pensava, não, mas aqueles momentos eles não são considerados devocionais porque eu não estou em casa, eu não estou de joelhos, não estou no silêncio. E com vários podcasts de pessoas, assim, bem conceituadas dentro do meio teológico, vários estudos, assim, e os livros também, esse livro do Vislumbres da Graça também me abriu muito a mente sobre isso. Eu acabei descobrindo que eu estou glorificando a Deus, eu estou servindo a Deus e eu estou tendo comunhão com Deus nas minhas tarefas diárias. Então, quando eu troco a minha filha, quando eu faço comida, quando eu tô cuidando da casa, quando eu tô indo trabalhar, agora eu tô em casa, né, mas quando eu trabalhava fora, todos esses momentos, se eu tô conectada com Deus, se eu estou pensando em Deus, são momentos de uma devoção diária.
E se, por exemplo, nós estamos em alguma fase da nossa vida em que é praticamente impossível tirar mais de 5 minutos para fazer um devocional, eu quero dizer que aquele tempo que você dedicar a Deus é suficiente. Claro que a gente não tem que achar que a gente pode tapear Deus, né? Tipo, não encontrar tempo para Deus, não priorizar Deus. Mas a gente tem que concordar que existem momentos da vida em que muitas vezes a gente não vai conseguir ter aquele momento ideal com Deus. Ou pelo menos alguns dias da semana que isso não vai acontecer. Se você tiver na sua mente focada que você precisa e Deus é sua prioridade. E se você isso for sincero, no seu coração, você examinou seus dias, sua vida, seu planner, sua agenda, e você percebeu que você tem tentado priorizar Deus, porém ainda assim não é como você acha que deveria, confesse a Deus, peça que Deus mostre a você se você está errando em algum ponto e use o tempo que for necessário na hora que der. Por exemplo, eu parei de tentar fazer só de manhã. Porque se eu não conseguisse fazer de manhã meu devocional, eu já não fazia mais. Acabou que eu comecei a fazer meu devocional quando a Valentina tava indo tirar uma soneca. Eu tinha que nanar ela no colo, botava um hino, acabava orando durante ali o momento que eu tava nanando ela. E acabava pensando, meditando sobre os versículos que meu aplicativo da Bíblia, eu vou deixar aqui embaixo o aplicativo, vou escrever aqui na tela de repente pra vocês. O aplicativo que eu uso da Bíblia, ele apita durante o dia com vários versículos, então eu leio aquele versículo, se eu posso, se eu consigo, geralmente eu leio toda aquela porção que tá separado ali, geralmente nas Bíblias já vem. E acabo meditando sobre ele. Quando eu vou na Valentina, eu ouço um hino, ela até acostumou, quando eu boto o hino, ela já sabe que hora eu soninho. E procuro orar ali a Deus, sabe? Com ela no colo mesmo. E eu sei que Deus ouve a minha oração e aquele é um momento de uma intimidade mais profunda com Deus. Quando eu posso também, eu paro e acabo que eu leio esses versículos no meu melhor amigo de todo cristão, que é o meu comentário bíblico Vida Nova. Nossa, gente, acho que todo cristão devia ter um comentário bíblico Vida Nova, sério, devia ser um presente de batismo pra pessoa. Porque é um comentário mais amplo, que tem uma abrangência maior, assim, né? Não é tão detalhado, mas que é muito completo e que acaba que ajuda a gente muito nessa questão devocional para entender mesmo os versículos quando a gente não tem alguma pessoa para conversar todos os dias, um discipulador, que eu acho que hoje, no momento, assim, existe uma escassez de discipulados, assim, daqueles que de antigamente, né? Que tinha pessoa que passava contigo ali pelo menos 1, 2, 3 vezes na semana e que orava contigo, que conversava, perguntava as suas dúvidas. Hoje em dia a gente não tem isso, então ter um comentário bíblico para que a gente possa ter uma linha é o ideal, mas isso me ajudou muito. Então, eu já comecei fazendo isso, simplifiquei bastante meu devocional, eu tava tentando ler a Bíblia toda em ordem cronológica e não consegui. Então, esse foi o primeiro passo para fixar meu devocional. Então, eu marcava já ali no calendário da semana os dias que eu consegui fazer. E cada semana eu via meu progresso de como eu estava conseguindo fazer todos os dias que eu não estava conseguindo. E quanto as minhas tarefas ficaram muito mais intencionais, né? Quando eu tava lavando a louça, eu tava pensando naquele versículo, quando eu tava conversando com as meninas, acabava que quando eu me descontrolava, quando eu ficava chateada, quando eu brigava, eu sentia mais audível, assim, vamos dizer assim, né? A voz do Espírito Santo. Pra quem não entende isso ainda, não é que eu sempre ouço uma voz na minha cabeça que é o Espírito Santo, que eu sei que é, mas é aquela voz da consciência, sabe? Que diz assim, olha, Fernanda, isso que tá fazendo não é legal. E é a minha própria voz. Então eu sei que aquilo não vem de mim. Eu sei que é o Espírito Santo me constrangendo com aquilo que eu tô fazendo de errado e me dando a oportunidade de confessar aquele pecado, me arrepender e fazer diferente da próxima vez, pedir perdão, quem sabe, pra pessoa que tá ali naquele momento, sabe? Então, ter essa vida devocional e entender que lavar a louça é uma devoção, é um trabalho que glorifica a Deus, cuidar da família, me ajudou muito para esse início e essa fixação, assim, de hábito, né? Para fixar um hábito. Vai surgir aqui nesse canal, provavelmente ainda essa semana. Se você tá vendo em outro dia esse vídeo, procure aqui no canal um vídeo sobre um planner, que eu vou fazer um planner meu, onde eu vou colocar os hábitos agora de 2024, para que a gente possa organizar a nossa vida, tá? No meu caso, minha configuração mudou agora. Então, agora eu saí do trabalho, não trabalho mais fora, eu praticamente consigo dedicar a maior parte do meu tempo para minha família, que foi o nosso principal motivo foi eu ficar em casa com a Valentina. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre eu ter saído do trabalho. Além do propósito do lar, da casa, né, da família, onde aqui eu sou insubstituível, eu também venho trabalhando esse papel de ler, de estudar e de estar cada vez mais presente aqui para conversar com vocês sobre aquilo que eu tenho descoberto, sobre aquilo que eu tenho vivido na questão da devoção, do propósito e também da leitura, né, como um todo. Eu acho que cada vez mais eu tenho percebido que a gente tem vivido uma vida mais ansiosa, sabe? Mais preocupada e menos focada
no que realmente importa, sabe? A gente muito indeciso, muitas dúvidas, cada vez homens e mulheres mais fracas, as mulheres geralmente demorando muito tempo para conseguir casar e mais ainda para ter filhos, para ter esse clique, e os homens, em contrapartida, chegando às vezes na sua maturidade financeira ou então não conseguindo atingir uma maturidade assim espiritual e emocional e assim assumindo cada vez menos responsabilidades, né? E aí, em contrapartida, por conta disso, né? Podem pensar nisso, né? Por conta de não assumir responsabilidades e de ter muitas vezes até uma condição melhor, por exemplo, conseguem ter seu trabalho, pagar suas contas, sair, se divertir, ter as suas coisas, né? Às vezes em escalas maiores ou menores, eles acabam também sendo mais insatisfeitos. Acabam descobrindo que as coisas não satisfazem, chegando num momento de depressão. Por quê? Quanto menos responsabilidades a gente assume, mais insatisfeitos e sem propósitos a gente se sente. Então, é sobre isso que eu tenho falado aqui no canal e sobre isso que cada vez mais vai vir aqui no canal. No meio de alguns vídeos vão surgir vlogs, provavelmente aqui, mas esse é o foco principal, tá? Então, iniciem o ano começando com esse devocional que eu falei pra vocês, de tentar pelo menos um versículo no dia, 5 minutos de oração, mas vai ter outros vídeos agora a partir de janeiro, onde eu vou falar sobre um método que eu venho desenvolvendo e venho testando para que a gente possa aplicar juntos. Vocês vão ver no meu Instagram ali, geralmente um post no Stories ali, que é 3 em 30, para tentar cumprir pelo menos de 1 ou 1h30 do dia que eu tenho tirado para poder desempenhar 3 hábitos que eu acho que vão mudar a minha vida e que tem mudado já a minha vida, mas que se forem mais certinhos vai facilitar muita coisa, né? Que é o corpo, né? Um bom exercício, a leitura e o espiritual, né? Então eu quero tirar 3 momentos do meu dia que eu acho que a maior parte das pessoas no mundo conseguiria tirar para fazer essas coisas. Eu vou tentar, eu estou tentando, e assim que eu testar aqui nas primeiras semanas, eu já vou trazer um vídeo para vocês explicando. Eu acho que o primeiro estágio para esse projeto nesse ano 2024 dar certo é começar esse devocional mais simplificado e aí depois, quem sabe, partir para outros tipos de devocional. Como eu sempre falo assim, a minha configuração de família aqui é um pouco diferente porque no momento eu tô em casa, então eu posso dedicar e o meu trabalho tem mais a ver com a leitura, com devoção e talvez não é a realidade ou não seja a realidade da maior parte das pessoas, mas é interessante para vocês entenderem o processo e talvez adquirirem algum conteúdo de que vocês não conseguem por falta de tempo, mas que eu já adquiri e tô passando aqui, né? Então, se vocês puderem aproveitar, essa é a ideia, que vocês consigam aproveitar aquilo que eu tenho aprendido da melhor forma possível. Hoje eu vou ficando por aqui, mas vão surgir outros vídeos sobre essas questões todas e eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem sua curtida ou seu dislike, se vocês não tiverem gostado, seus comentários com análises, explicações, reclamações, sejam bem educadinhos ou até sugestões que eu vou curtir bastante aqui embaixo. E eu vou esperar vocês no próximo vídeo, tá bom? Até mais!